Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, em que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles! Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e permaneceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo suas ímpias paixões. São esses que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de algum que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Oremos, irmãos. Deus, que Teu Santo Espírito nos ajude, ó Pai,
a interpretar a Tua palavra, que o Senhor use esse instrumento, que é o Teu servo, para levar a mensagem, ó Pai, desta carta à Tua igreja, Senhor. Abra os corações, sane, ó Pai, que Teu Santo Espírito coloque em prática, ó Pai, o ensinamento desta carta. Em Cristo que nós oramos. Amém. Meus irmãos, a carta de Judas, se vocês olharem no começo, ela não é uma carta direcionada para alguma pessoa, alguma igreja específica. Então ela é chamada de uma carta circular. O que é uma carta circular? É uma carta que andava por várias igrejas, ou por todas as igrejas. Pela descrição que tem no texto, nós vemos que ela é uma carta que é para cristãos judeus, para aqueles que haviam se convertido do judaísmo, né, e estavam agora no cristianismo. E quem é o autor? O autor, se você olhar nos textos de Mateus 13:55 e Marcos 6:3, você vai ver que Judas é o irmão de Jesus Cristo. E aqui é interessante que ele não dá essa cartada, né? Eu, irmão de Jesus Cristo. Não, servo do Senhor Jesus e irmão de Tiago. Então ele não usa da autoridade pelo fato de ser irmão. Ele se humilha perante o Senhor, mas menciona que é irmão de Tiago, irmão de Cristo Jesus. O Tiago, né, eles foram líderes da igreja primitiva. Ele disse que pretendia escrever uma carta encorajando a se manterem firmes no evangelho que já havia sido pregado. Mas ele tem que fazer o quê? Encorajar a lutar pela fé. Por quê? Entraram pessoas ameaçando, dissimulando, diminuindo a fé em Jesus Cristo, os falsos mestres. E Judas usa uma série de triplos, se você perceber. No começo ele fala chamados, amados e guardados. É para esses que ele escreve essa carta. Mas em vez de me concentrar no estilo de Judas, nós vamos concentrar na mensagem. Ouvimos muito sobre falsos mestres quando nós olhamos as pequenas cartas finais da Bíblia. Eles estão combatendo o gnosticismo. E ele diz a eles para ficarem atentos por causa da perigosa ameaça que são os falsos mestres. Então um tema para hoje seria: mantenham-se atentos. Não despreguem o olho da Bíblia. Se alimentem dela, vivam por ela, mantenham-se atentos às palavras que vocês têm ouvido. Falsos mestres, eles existem. Então, um alerta: fiquem espertos. Não consuma qualquer coisa. Fiquem atentos. Primeira coisa que nós devemos é batalhar pela fé. Ele fala aqui no versículo 3. Batalhar é um termo no grego que chama agonizar. E é um termo usado para atletas, né? Para um atleta que se dedica para ser campeão. Um atleta olímpico, né? Nós estamos na época das Olimpíadas. Um atleta olímpico que ele vai no máximo a ponto de agonizar, entregar tudo para que ele seja campeão. Então ele fala assim: batalhem, agonizem, batalhem por sua fé, por sua fé. Então não é uma ordem casual, é um mandamento que nós estamos recebendo da palavra de Deus. Batalhem pela sua fé, arduamente, para defender a fé em Jesus Cristo. E, queridos irmãos, é fácil. Nós lutamos por muitas coisas. Nós batalhamos por muitas coisas. E começou hoje, né? Mais uma o quê? Época de eleições. A partir de hoje, nós já temos os candidatos a prefeitos, candidatos a vereadores. E o que vai acontecer? Muitos vão lutar pelos seus candidatos, muitos vão lutar pelos problemas, levando seus problemas aos candidatos para que eles possam resolver o problema da sua comunidade. Por suas ideologias, muitos lutam arduamente por isso. Muitos. Nós lutamos pelos direitos, nós lutamos pela nossa reputação. Se alguém falar mal de nós, como nós ficamos doídos, como nós ficamos machucadinhos, como nós ficamos bravos, como nós vamos para a luta se alguém falar mal. E se falar mal dos nossos filhos, então? Nós vamos para cima, vamos batalhar. Não admito que falam mal dos meus filhos. Nós vamos com sangue nos olhos, né? Assim que diz. E lutamos. E por que não fazemos assim? Pela fé. Nós sabemos como lutar.
Então Judas nos diz que nós devemos ter esse tipo de atitude em relação à nossa fé. Devemos estar dispostos a defender a pureza da nossa fé, do mesmo jeito que a gente defende outras coisas. Tá? Do mesmo jeito, temos de reconhecer o valor da fé e defendê-la com o mesmo zelo. Defender a nossa família, que a gente defende a nossa família, ou as nossas opiniões. Então é com esse mesmo zelo, com esse mesmo ímpeto, que nós devemos defender a nossa fé. Tá? Em seguida, Judas nos adverte, né? Nos adverte na realidade dos falsos mestres. Falsos mestres, meus irmãos, é aqueles que vão soprar, vão falar coisas que a palavra de Deus não disse, ou aqueles que vão endossar aquilo que você está pecando, fala, não tem problema não, a graça de Deus resolve tudo, pode continuar pecando, você é um salvo, pode continuar. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. A graça de Deus, ela nos salva sim, mas para viver uma vida santa, não para continuar pecando. Tá? E ele adverte para os falsos mestres, né? Então, não é de hoje, né? Sempre existiu, tá? Não é um problema do Antigo, do Novo Testamento. A fé cristã sempre foi vulnerável àqueles que distorcem ou pervertem a mensagem de Cristo. Desde o Éden, né? Judas nos dá várias características desses falsos mestres, né? E às vezes a gente fica pensando, né? Mas por que Satanás apareceu no Éden em forma de serpente? Se você pensar, Satanás era um anjo de luz. Imagina ele aparecendo, brilhando, tal. Adão estava acostumado com o jardim, estava acostumado com os animais. Uma cobra não ia nem chamar atenção. Agora, se aparece um anjo brilhando, ia chamar a atenção dele. Satanás usa armadilhas árduas para nos cativar, para que a gente caia em rebelião a Deus. Quem são esses falsos mestres? Eles viviam vidas ímpias. No versículo 4, são chamados de homens ímpios. No versículo 8, somos informados que eles contaminam seus próprios corpos. No versículo 16 diz assim: os tais murmuradores são descontentes, andando segundo suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Eles são aduladores, por quê? O que ele vai fazer, o falso mestre? Vai falar aquilo que você quer ouvir. Ele nunca vai te confrontar. Eles são aduladores. Eles não vão te repreender, nem te confrontar. Eles vão falar aquilo que você gosta de ouvir. Aqui tá bom, hein? Nessa igreja aqui não fala mal, não fala que eu tenho que ser um santo. Aqui é aqui mesmo que eu vou ficar. E está cheio de gente ouvindo o que quer, não o que precisa, não a palavra de Deus. E essas pessoas fazem de si o ponto de referência para, a partir de tudo começa a partir delas. O padrão de comportamento moral é o que eles fazem. O certo e o errado é o que eles querem, né? As pessoas, o que eles querem que as pessoas façam. Tá? O certo e o errado. E Deus é criado à imagem delas, né? E não o contrário. Elas falam sobre sua fé, mas não há evidência dessa fé na maneira como vivem ou como pensam. Nós cantamos aqui essa música e ela mexe muito com o emocional nosso, né? Toma o meu coração e toda a minha alma. Então você tem que cantar a semana inteira, porque se só mexe com você aqui na igreja, põe ela na sua playlist a semana inteira, para você ouvir a semana inteira, para você fazer essa palavra ser viva na sua vida. Não simplesmente, na hora que eu canto no culto, eu me emociono, eu quero que Deus tome meu coração. Não, eu tenho que viver, eu tenho que confiar, eu tenho que fazer viva as palavras que nós cantamos aqui, as expressões que nós louvamos. Elas têm que ser vívidas no nosso dia a dia. Nós temos que vivê-las, confiar nelas. Eles pervertem o Evangelho. No versículo 4, somos informados que eles transformam a graça do nosso Deus, o quê? Em permissão para a imoralidade. E negam o quê? Negam Jesus Cristo como o único Senhor soberano. Os falsos mestres não confessam Jesus como Deus humano. Eles sempre farão menos do que Ele é, e você mais do que você é. Pode ter certeza que eles vão tentar sempre te elevar ao nível e abaixar o nível de Jesus. Tá?
Ele vai baixar Cristo no nosso nível e nos elevar para próximo de Cristo. O falso mestre faz isso. E esses homens perverterão a mensagem do Evangelho. O Evangelho nos diz que pela graça de Deus manifestada em Jesus Cristo, nós podemos encontrar o perdão e a nova vida. Olha que maravilha isso. Por quê? Porque mesmo que eu continue cometendo alguns erros, e eu vou continuar até que Jesus venha, a graça de Deus, ela é suficiente para nos resgatar e nos salvar de uma vez por todas. No entanto, esses mestres dirão para você assim, que o perdão de Deus é tão grande que não importa como você vive sua vida, eles são o tipo de pessoas que dizem, vamos, vocês não precisam se preocupar, você é cristão, não é? Deus vai te perdoar. Não é bem assim, nós sabemos que não é assim, nós temos que viver uma vida de santidade. Não significa que nós não vamos errar, nós vamos errar, nós vamos tropeçar, nós vamos falhar e pecar, até que seja consumada todas as coisas, mas não vai ser com dessa forma, acreditando que eu posso viver em pecado, que a graça vai me salvar. Não, isso aí é um sinal que você não entendeu a graça e que você não é grato pela salvação em Cristo. A partir do momento que a gente passa a ouvir outras vozes que não é a do Senhor, nós somos de fazer coisas capazes, inimagináveis, coisas que antes nós condenávamos, como infidelidade conjugal. É algo que pode acontecer com qualquer um de nós, meus irmãos. E eu falo para vocês, irmãos, tem algum casal aqui passando por dificuldades? Procura os pastores, os presbíteros, peça ajuda antes que não dê mais para se resolver. E você fala assim, pastor, não tem mais jeito. Então você não acredita que o sacrifício de Cristo é suficiente para restaurar todas as coisas? Você não confia, você não vive isso? Pois ele é. Não deixa o seu casamento acabar para você procurar ajuda. Procure antes que ele acabe. Peça ajuda. Busque. A gente ouvindo outras vozes, nós vamos ser capazes de ver corrupção e não nos incomodar com ela. Nós seremos capazes de matar pessoas. Nós seremos capazes de mentir sob juramento. Nós seremos capazes de participar de relacionamentos imorais. Nós seremos capazes de não levar em consideração os padrões de Deus na nossa vida. Nós seremos capazes de não se importar em quem nós estamos ofendendo. Em quem nós estamos ofendendo quando nós pecamos? O Deus soberano, o Deus criador de todas as coisas. É Ele que nós estamos ofendendo em primeiro lugar, meus irmãos. E parece que as pessoas não estão se importando mais, que a ofensa é diretamente contra Deus. Contra Deus. O que eles não conseguem ver ou ensinar é que nós chegamos a Jesus Cristo, Salvador e Senhor. Ele não é apenas aquele que salva, Ele é aquele que nos ajuda a andar num caminho de santidade, através do seu Espírito. Certamente que pecaremos, meus irmãos. E quando nós pecarmos, quando nós errarmos, o que eles vão falar? Olha lá, pastor pecou, pastor erra. Olha lá, aquele fulano não era crente? Nossa, olha lá, está pecando. É um crente fajuto mesmo, né? Os ímpios vão tratar-nos assim, dessa forma. Os ímpios vão olhar para você, mas não disse que é crente? E está pecando? É difícil, né, meus irmãos? Nós vamos errar. Nós vamos errar de novo. E nós temos que ter a humildade de reconhecer o nosso erro. Esse é o ponto-chave que o Espírito Santo vai nos capacitar. Pedir perdão para Deus. Deus, errei de novo. Me ajuda, Senhor. Eu não vou conseguir sozinho. E os ímpios não estão nem aí para você. Eles vão jogar pedra mesmo. Eles vão te apontar o dedo. Tá? Algumas pessoas, se olharem para nós, né, vão falar assim, nossa, o Jair virou pastor, aquele moleque lá, que estudou comigo lá no SESI, aquela tranqueira lá, vão falar isso, ou talvez alguns adjetivos aí de vocês também, eu não sei como foi a vida de cada um de vocês. A graça de Deus, ela é capaz de restaurar a vida do pior pecador. Tá? Esses falsos mestres não respeitam a Deus. No versículo 8 nós somos informados
que essas pessoas rejeitam a autoridade e caluniam seres celestiais. E Judas usa aqui uma fonte não bíblica, né? Ele usa um livro aqui que talvez os judeus estivessem familiarizados, né, citando talvez um texto histórico, que ele fala, e talvez esse livro se chama A Assunção de Moisés. Existem vários livros com esse nome aqui, tá? A Assunção de Moisés. A história, obviamente, era conhecida pelo povo antigo, pelos crentes, né? E explica que o arcanjo Miguel foi enviado para enterrar o corpo de Moisés e se preparou para fazer sua tarefa, mas Satanás reivindicou o corpo dele, dizendo assim: esse corpo pertence a mim. Por quê? Porque ele é um assassino, ele matou um egípcio. Ele disse que tinha direito sobre toda a terra, inclusive o corpo de Moisés. Ele fez essa reivindicação. E o arcanjo Miguel, ele não usou da sua autoridade, ele não acabou com Satanás ali, expondo todas as mentiras dele naquele instante, que ele não é senhor de nada. O que ele fez? Ele simplesmente, em vez de usar sua autoridade, ele deixou o assunto na mão do mestre. Ele disse assim: o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda. Um anjo fez isso, um arcanjo fez isso, Miguel. O Senhor te repreenda. Não sou eu que repreendo, é o Senhor que repreende Satanás. Judas estava ensinando que os falsos mestres não têm respeito por Deus, inclusive o líder deles, Satanás, o diabo, não tem respeito nenhum por Deus, nenhum. Os falsos mestres adoram dar ordens a Deus e ao diabo. No versículo 10, nós vemos que estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. A Bíblia diz para a gente, o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Temer a Deus vai nos dar sabedoria. Nós precisamos continuar temendo Deus, Criador de todas as coisas. Por quê? Porque Ele é o princípio da sabedoria. Respeito e obediência a Deus é o fundamento de uma vida verdadeiramente cristã. Não há temor do Senhor no coração do falso mestre. Eles não respeitam Deus. Os falsos mestres representam um perigo. É fácil para nós ignorarmos o problema do falso mestre como algo que seria: isso é um assunto para os teólogos debaterem, lidarem, pastor. Não, mas é um erro, porque Judas lembra os seus leitores de 3 incidentes bíblicos. O primeiro deles, no Egito, Deus libertou o povo do Egito da escravidão. Durante a sua libertação, ninguém mais do que aquele povo viu sinais milagrosos de Deus acontecendo. Eles viram Deus realizando milagres. Libertou aquele povo do cativeiro do Egito. E de todas as pessoas, eles foram especialmente abençoados. Mas quando chegou a hora de confiar em Deus, o povo resmungou. O povo reclamou, recusou a liderança de Deus. Consequentemente, Deus enviou eles ao deserto, onde eles morreram. Se isso aconteceu com os israelitas, pode acontecer com qualquer um. Serem enviados para a morte, porque Deus não nos deve nenhum favor. Deus não nos deve nenhum favor. Em segundo lugar, há o relato dos anjos que abandonaram o seu próprio domicílio. Existem muitas teorias sobre anjos, né, mas pouca informação na Bíblia. Mas uma coisa que a gente tem é que 1/3 dos anjos foi arrastado junto com Satanás, né? Eles foram arrastados sob a liderança de Satanás, deixaram o céu. Está lá em Apocalipse 14. E eles decidiram ser atormentados dos homens, atormentadores de homens, inimigos de Deus. Várias vezes é dito que o lugar de punição foi reservado a esses anjos. E na segunda carta de Pedro, no capítulo 4, diz assim: ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno. Se Deus não poupou os próprios anjos, o que faz pensar que Ele poupará aqueles que se rebelam contra Ele? Nada. Não há nada que faça a gente pensar que Ele vai poupar aquele que se rebela contra Ele.
E depois ele usa um terceiro exemplo, a história de Sodoma e Gomorra. Ele vai usando de triplos, né, como eu disse. Essas cidades eram as mais conhecidas por sua imoralidade, né? Quando os anjos do Senhor entraram em Sodoma e Gomorra, os habitantes daquela terra queriam que eles saíssem para fora para que eles pudessem abusar daqueles anjos. E essa cidade era vista como um centro de depravação total, né? Onde desconsideraram todos os mandamentos de Deus, padrões de Deus. E isso não os incomodou em nada. Também somos informados, lá em Ezequiel, no capítulo 16, versículos 49 e 50, diz assim: Sodoma cometia os pecados de orgulho, glutonaria, preguiça, enquanto os pobres e necessitados sofriam. Era arrogante e cometia pecados detestáveis, por isso eu a exterminei, como você viu. Então, o pecado principal de Sodoma e Gomorra era o orgulho. Cuidado, irmãos. Nós temos uma tendência a sermos orgulhosos. E um orgulho pecaminoso. Tomem cuidado. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foram destruídos. A mensagem de Judas está ensinando é simples. O falso ensino pode nos afastar de Deus, porque nós vamos começar a ouvir outras vozes que não são a de Deus e, consequentemente, nos levar à destruição. Nos levar à destruição. Nós vimos isso com os israelitas, com os anjos caídos, com Sodoma e Gomorra. Ele nos dá mais 3 exemplos, né? No versículo 11, há o exemplo de Caim. Caim, o que aconteceu com Caim? Ele se recusou a adorar a Deus da maneira que Deus queria ser adorado. E acabou matando o próprio irmão. E foi exilado da sua família. Quem era Caim para fazer o que Deus não pediu para ser feito? Do jeito que pediu. Quem era Caim para desobedecer? Deus deixou ali, eu quero ser adorado dessa forma. Ele foi lá e fez do jeito dele. Balaão era chamado de profeta de Deus, mas na verdade estava o quê? Ajudando os inimigos de Israel para o seu próprio bem, né? Proveito. E havia um homem chamado Corá também. Está lá em Números, né, o registro de Corá. Liderou uma rebelião contra Moisés e Arão. A terra, o que aconteceu com Corá? A terra se abriu e ele e todo aquele povo que estava com ele, suas famílias foram tragados pela terra, engolidos. O que isso tem nos ensinado? Que vai haver juízo, meus irmãos. Vai haver um juízo. Os ímpios vão pagar. Aqueles que estão longe do Senhor vão pagar. No versículo 12, esses homens são comparados a rochas submersas. Elas estão ali embaixo como um fio d'água, né? Alguns aqui nasceram na praia, tiveram o privilégio de observar. Quando eu vou, gosto de contemplar muito, né? O mar, as coisas. E você vê lá, muitas vezes, umas rochas que estão submersas e com um fiozinho bem próximo ali delas, mas elas estão submersas. E eles comparam os falsos mestres a essas rochas submersas. Estão ali num fio d'água, né? Estão ali na igreja, quase imperceptíveis, mas elas são causas de destruição. E se algum navio, algum barco, embarcação passar lá, vai ser destruído. E pode causar um naufrágio, e muita gente pode cair junto com elas. Tá? Ele é comparado a isso. Essa comparação. Tá? O perigo dele está nisso. Estão submersos, às vezes estão ali distraídos, dissimulados, ensinando heresias, disseminando veneno, trazendo dúvida para o cristão. E ele fala também das festas. A festa aqui mencionada é a Ágape, uma festa que os cristãos tinham, que depois no primeiro século foi ordenado que eles parassem de festejar porque estavam transformando essa festa em orgias, né? Ela estava sendo corrompida, e nós podemos ver parte disso em 1 Coríntios 11, no texto que a gente usa para celebrar a Santa Ceia, onde as pessoas bebiam, se embriagavam, uns comiam demasiadamente na frente dos outros, e aí a hora que era para se comemorar a ceia do Senhor, não havia mais espírito para essa celebração, não havia mais espírito para isso. Esses falsos mestres
estavam transformando essas festas em orgias. O instinto animal estava sendo estimulado ali por pessoas desse tipo, dizendo que isso é aceitável diante de Deus, pode continuar fazendo, está tudo normal. O falso mestre pode parecer bonito, pomposo, mas é como uma nuvem sem água. Vocês já viram quando forma aquele tempo? Você fala, acho que vai chover, não chove nada. Nuvem sem água, como uma árvore sem fruto, só aparência. Ele pode brilhar por um instante, mas Deus reservou a negridão das trevas para eles. Só aparência. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos: é esses que vocês querem seguir? É essas pessoas que vocês gostariam de estar seguindo? Os que dizem que tudo é permitido, que você pode se relacionar sexualmente com quem você quiser e da maneira com que você quiser? São esse tipo de líder que você gostaria de seguir? No versículo 14, o autor cita uma profecia de Enoque, de um outro livro apócrifo, o livro de Enoque. O que conhecemos de Enoque é que Enoque está lá em Gênesis, e onde diz que Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. E esse livro de Enoque diz que Enoque é chamado de um profeta. Ele profetiza que Deus voltaria na pessoa de Jesus e o quê? Ele puniria os ímpios. Aqui diz que Enoque era o sétimo depois de Adão, e já o sétimo depois de Adão, da criação, e ele já dizia que Deus iria punir os ímpios. Ele cita Enoque, e os apóstolos também. Ele diz que já haviam pregado sobre isso. Diz assim, em 2 Pedro 3,3 diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Esses são os falsos mestres. E aqui ele termina falando dos falsos mestres, meus irmãos. Até agora ele está caracterizando os falsos mestres. Agora ele se volta para a igreja. Ele volta para a igreja, no versículo 20. Nós temos aqui no versículo 20, olha o que ele diz aqui no versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos, aqui é um imperativo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, o guardai-vos está no centro, regendo os demais verbos. Guardem-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então se guardem. Vocês, igreja, se guardem no amor de Deus. Olha palavras-chave: edifique-se, guarde-se. Isso é algo que nós devemos fazer, guardando-nos no amor de Deus, edificando-nos na fé santíssima. Nós temos o Espírito Santo, o falso mestre não tem. O Espírito Santo nos ajuda a caminhar na fé. Portanto, nós devemos orar pedindo a Deus que nos proteja, pedindo a Deus que nos abençoe, esperando a misericórdia de Deus, porque dependemos dela. Nós precisamos orar, pedir. Devemos praticar também a piedade. Olha o que ele diz, versículos 22 e 23. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. O crente pode ficar em dúvida, meus irmãos, e não é pecado. Por quê? Porque nós estamos ouvindo tanta coisa, a verdade tem sido tão relativizada, a gente começa a ouvir tanta coisa, a gente pode gerar dúvida. E você que está mais firme na fé, está dizendo aqui, tenha compaixão desses que estão na dúvida. Não é para sair julgando, não, meus irmãos. Tenha compaixão. Salvai-os, arrebatando-os do fogo, quando a outros sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Judas nos lembra que esta não é uma batalha que travamos sozinhos. Então não deixe de se importar rapidamente por uma pessoa que está sofrendo, está em dúvida, está pensativa. Devemos ser misericordiosos, amorosos, bondosos,
Tá? Há muitas pessoas que estão em dúvidas, comprando livros, lendo coisas, ouvindo coisas de líderes de ministérios estranhos. A Bíblia diz que devemos ter compaixão delas. Portanto, nós devemos ter compaixão, mas trazendo-os de fora, trazendo-os para dentro, arrebanhando-os do fogo. Tá? Nós podemos muitas vezes nos tornar arrogantes, antagônicos, mesquinhos, debatedores, discutindo. Judas nos lembra o quê? Que a verdade espiritual é a verdade que a gente vive na vida. E essa vida tem que ser prática, amorosa, bondosa, a semelhança de Cristo. Tá? Nós devemos não só viver de intelecto, nós devemos viver aquilo que nós cantamos, aquilo que nós pregamos. Nós devemos viver isso, confiar naquilo que nós... Devemos confiar no sacrifício de Cristo para restaurar aquilo que está quebrado. Se você de fato é um cristão e acredita no sacrifício de Cristo, Ele pode restaurar o que está quebrado. Portanto, tenha compaixão daqueles que estão em dúvida, pois um crente pode ficar em dúvida, e os falsos mestres são habilidosos em levantar dúvidas. São instrumentos de Satanás. Vocês lembram de Pedro? Pedro disse assim, o Senhor Jesus disse para ele, é necessário que eu vá, que eu morra, que eu seja crucificado. Não, Senhor, não vai não, nada disso. O que Jesus fala para ele? Arreda Satanás, sai daqui. Pedro era um homem crente, amava o Senhor Jesus. E muitas vezes Satanás vai usar pessoas que são crentes para falar coisas que são inverdades. Tá? Tome cuidado. Salvar do fogo, né? Esse fogo pode ser o fogo da paixão ou o fogo do inferno, né? Eu e muitos estudiosos acreditam que o mais provável seja o fogo do inferno. Por quê? Se continuar nesse caminho, né, os falsos mestres, não é que nós perderemos a salvação. É um indício de que nós nunca fomos salvos. Nós nunca fomos salvos. Tá? E nunca tivemos a salvação. Esse é um ponto. E o que resta para eles é o quê? O fogo eterno, para aqueles que não foram salvos em Cristo Jesus. Aqui é uma responsabilidade nossa em ajudar os que estão em dúvida, desanimados. A gente se encorajar mutuamente uns aos outros. Parar de ser só aquele jargão, né? Tá tudo bem. Não, se importa com a pessoa, né? Tem gente sofrendo, tem gente precisando de ajuda. Vamos se importar um pouco mais, tá? Mas se fazermos isso, né? E ele fala aqui também para a gente tomar cuidado para não nem se contaminar com as roupas contaminadas, né? Devemos tomar cuidado, né? Tem muita gente, e para não cair numa cilada, né? Chegar perto, mas não muito perto. Para quê? Para não cair. Vocês devem ter ouvido já de muitos casos que uma pessoa estava se afogando, a outra foi lá para tentar ajudar e acabaram morrendo os dois. Eu lembro quando era criança eu ouvia muito sobre isso, principalmente na nossa represa ali do Broa. A pessoa estava se afogando, o outro foi tentar ajudar e acabaram um puxando o outro para o fundo, morreram os dois. E é isso que ele está nos alertando aqui, tá? Para a gente ter cautela. Por quê? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem pessoas que... Eu lembro alguns jovens que falaram, pastor, o que o senhor acha da gente começar a evangelizar as prostitutas que ficam ali na região do mercado municipal? Eu falei, eu acho uma ideia boa, mas tem que tomar muito cuidado. Vocês nunca podem ir sozinhos. Tem que ter alguém ali para te puxar. Tem que ter alguém ali para te sondar. Nós devemos tomar cuidado, né? Quando alguma mulher pedir um aconselhamento, seja para o pastor, seja para um homem mais velho, nunca atenda ela num lugar isolado, porta fechada. Sempre, de preferência, num lugar com uma janela bem grande, para que outros possam ver. E de preferência que sua esposa esteja junto, para não dar ocasião ao inimigo, nem dar ocasião à carne.
tá? Faça num lugar grande. E se você não for capaz, peça ajuda para que não caia os dois. Concluindo, irmãos, essa é a mensagem de Judas para nós. A Bíblia deve ser o nosso padrão de verdade. Há uma grande quantidade de ensinos hoje sobre verdade, que não tem base nas Escrituras, mas se originou de uma pessoa que distorceu um versículo e construiu uma teologia em cima de um versículo distorcido. A Bíblia é o nosso padrão de verdade. E para a verdade. Há pessoas que não acreditam na verdade absoluta, com a palavra de Deus como verdade absoluta. E há pessoas que acreditam que a verdade é uma verdade absoluta. E nós precisamos o quê? De um padrão, e esse padrão é a palavra de Deus. O senso moral vem da palavra de Deus, vem do próprio Deus. Um jovem, chamado Francis Schaeffer, quando jovem, cresceu numa igreja muito liberal. Uma igreja que não acreditava praticamente em nada. Não acreditava em nada substancial da Bíblia. Ele decidiu, com base naquilo que ele estava ouvindo na sua igreja, que a única filosofia lógica na vida era o quê? O agnosticismo ou talvez o ateísmo. Então o que ele fez? Como agnóstico, ele começou a ler a Bíblia pela primeira vez. Ele queria o quê? Comparar a Bíblia com os filósofos gregos. E ele começou a ler. E ele não pensava em se tornar um cristão. Mas ao ler a Bíblia, o que ele conseguiu ver? Ele viu consistência. Ele viu lógica. Na maneira pela qual somente as Escrituras respondiam aos problemas da vida. Tinha respostas para os problemas da vida. Ele se tornou cristão. Um autor famoso, fundou o Labri e escreveu um livro que foi traduzido como Deus não está em silêncio. Nesse livro ele diz assim: não há outra resposta filosófica suficiente. Você pode pesquisar na filosofia universitária, na filosofia subterrânea, na filosofia do posto de gasolina. Não importa qual. Não há outra resposta filosófica suficiente para a existência. Há apenas uma filosofia, uma religião, que preenche essa necessidade em todo o pensamento do mundo, seja o Oriente, seja o Ocidente, o antigo, o moderno, o novo, o velho. Apenas um preenche a necessidade filosófica da existência, do ser, e é Deus, o Deus judaico-cristão. Não apenas um conceito abstrato, mas sim que esse Deus está realmente lá, ele existe. Não é que seja a melhor resposta para a existência, é a única resposta. E é por isso que podemos manter o nosso cristianismo com integridade intelectual. Se você pegar para ler esse livro, você vai ler e vai ter dificuldade, porque ele usa vocábulos difíceis, mas já vai te clareando. Então você vai ter que ler umas 2, 3 vezes, ou umas 10 vezes, para você entender esse livro. Mas vale a pena ler. Vale a pena ler Francis Schaeffer, vale a pena ler C.S. Lewis, vale a pena ler pessoas, autores que vão te embasar intelectualmente, te dar razão para que você possa defender a sua fé. Porque muitos vão chegar para você e você vai ser raso, você vai ser simplesmente falar assim: Jesus morreu pelos pecados, acabou. E o cristianismo, ele não é simples assim, tá? Ele é simples, mas não é simplista, vamos dizer. A melhor forma é assim: ele é simples, mas não é simplista. Então nós devemos estar prontos para dar razão da nossa fé a quem nos pedir. E para isso nós precisamos nos preparar, precisamos estudar, nos capacitar. E a fé não deve ser meramente defendida, ela deve ser vivida. Não adianta eu ser aquele intelectual que sabe todos os livros, mas não viver o cristianismo. O cristianismo intelectual é importante, mas terá pouco efeito se não for combinado com um estilo de bíblica consistente, de vida consistente. Ao mesmo tempo, o estilo de vida consistente sem uma explicação adequada da fé não vai levar ninguém para o Salvador. Tá? Precisamos de equilíbrio entre a compreensão e a aplicação. E Judas, ele conclui a sua carta com uma doxologia, né? O que é uma doxologia? Doxologia é uma mistura de oração, de louvor e exaltação a Deus. E ele diz assim, né? Ora, aquele que é poderoso
Ele é poderoso para guardar-vos de tropeço, para vos apresentar com exultação, imaculados, sem mancha, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Ele termina assim, com uma doxologia. O que é então? Mistura de oração, louvor e exaltação de Deus. E nesse mundo perigoso, com falsos mestres ao longo da estrada da vida, nós temos o quê? De estar atentos. Mas também devemos o quê? Confiar. Confiar na palavra de Deus, confiar no Espírito Santo, confiar nas letras que nós cantamos, no sacrifício de Deus. Confiar, tá? Nós devemos confiar. Nosso Deus é capaz de impedir-nos de nós cairmos. Ele é capaz de nos apresentar diante do Senhor, sem mancha, sem culpa, com grande alegria. Ele nos verá em casa. E se segurarmos a sua mão e seguirmos as suas orientações. Que Deus, meus irmãos, seja a nossa sabedoria. Amém.